Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Qual é o maior obstáculo que existe entre a gente e os nossos objetivos? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? O tempo todo. E a resposta mais fácil é sempre culpar o que está fora. O mercado, os concorrentes, sei lá, a falta de sorte. Mas o material que a gente separou para nossa análise de hoje, ele aponta o dedo para um adversário bem mais próximo. Um que mora dentro da gente e tem só 3 letrinhas. EGO. Exatamente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Ryan Holiday, no livro O Ego é Seu Inimigo. A nossa conversa vai se basear tanto no livro em si, quanto num vídeo que destila alguns aprendizados bem importantes da obra. E o autor divide a jornada em 3 fases, né? Isso. Aspiração, sucesso e fracasso. E o nosso foco hoje vai ser na primeira, que talvez seja a fundação de tudo. A fase da aspiração. E eu preciso confessar uma coisa. Como a própria fonte em vídeo comenta, a primeira reação que eu tive ao ler esse livro foi um incômodo, sabe? Sei perfeitamente. A gente se reconhece ali. Muito. E não é bonito de ver. Mas tem uma frase que citaram que é ótima. Toda vez que uma coisa te incomoda muito, é porque você precisa trabalhar nela. Então, é isso que a gente vai fazer. Tentar descompactar essas ideias que desafiam tanto. Perfeito. Então, vamos começar pela primeira grande armadilha do ego nessa fase de aspiração. A ideia de que o talento é só o ponto de partida. E não a garantia de chegada. Justamente. Tem uma história ótima numa das fontes que ilustra isso de um jeito brilhante. É sobre a filha do narrador, uma menina que era tipo um talento natural absurdo para natação. Ganhava tudo, né? Ganhava tudo, era a estrela da equipe. E aí estava chegando a competição mais importante do ano, a Rei e Rainha. E ela, ela já contava com a vitória. E para ajudar, a principal concorrente dela não ia participar. Ou seja, o cenário perfeito. O pódio era certo na cabeça dela, e é aí que o ego entra. A certeza da vitória, né? Baseada só no talento e na ausência da rival. Isso fez com que ela relaxasse. Totalmente. A expressão usada é que ela começou a treinar nas coxas. Ficou complacente. E o resultado a gente pode imaginar. Pois é. Chegou o dia da competição e, do nada, aparece uma nadadora que ninguém conhecia, do Corinthians, e leva o primeiro lugar. A menina, o grande talento, ficou em segundo. E a ficha caiu. E o perigo do talento é essa falsa sensação de segurança, não é? O ego te convence que o jogo já tá ganho, que você não precisa mais se esforçar tanto. Você para de olhar para os lados. Exato. E aí você abre a porta para alguém com talvez menos talento bruto, mas, sei lá, com muito mais fome, mais disciplina e que simplesmente treinou mais. Exato. O livro cita o técnico de futebol americano Bill Walsh, que tinha uma definição perfeita para esse momento. É quando a autoconfiança vira arrogância. Boa. A confiança te impulsiona, te dá força. A arrogância te cega. Acreditar que o talento por si só garante alguma coisa é a armadilha mais clássica que o ego prepara. Ele basicamente te convence de que você já chegou lá. E é aí que a gente para de andar. Na prática, talento sem humildade e sem trabalho duro é um belo ponto de partida, sim, mas para o fracasso. O que me faz pensar? Se essa arrogância do talento nos faz parar de agir, tem outra armadilha do ego que impede a gente até de começar. A de falar muito e fazer pouco. Uma das fontes cita um poeta, Hesíodo, que dizia: não há nada mais fabuloso do que uma língua econômica. Adoro essa frase. E a história que ilustra isso é inacreditável. É a do candidato a governador da Califórnia, o Upton Sinclair. Essa história é fantástica. Ele era um escritor brilhante, mas, pelo visto, não um político tão astuto. O detalhe é o que ele fez, né? Antes mesmo da eleição acontecer, ele escreveu e publicou um livro. E o título era? Como eu acabei com a pobreza na Califórnia. No presente. Como se já fosse um fato. Nossa. O livro foi um best-seller. E é aí que mora o perigo.
Segundo as fontes, ele se apaixonou tanto pela imagem dele mesmo como um salvador, sabe? O governador que já tinha resolvido tudo. Exato, ele se desconectou da realidade da campanha, ele estava vivendo no futuro, na fantasia que ele mesmo criou. E o resultado, claro, Perdeu a eleição. perdeu. O fascinante aqui é a explicação quase neurológica que uma das fontes traz. Falar sobre um plano e executar esse plano competem pelos mesmos recursos no cérebro. Sério? Sim. Quando a gente gasta uma energia enorme falando das nossas intenções, vou escrever um livro, vou começar uma dieta, o cérebro recebe uma dose de satisfação, uma recompensa social que diminui o ímpeto para a ação de verdade. É a clássica maldição da promessa de novo ano, né? Totalmente. A gente passa a primeira semana de janeiro contando para todo mundo, posta sobre o projeto Verão e a energia acaba ali, no anúncio. A recompensa social de ser a pessoa que vai mudar já foi recebida. Exato. Na hora de encarar a salada e a esteira, a motivação já foi embora. Precisamente. Isso se conecta com uma pergunta fundamental do livro. Você quer ser ou fazer? O ego se alimenta de ser. Ele quer o título, o status, a imagem. Ser o escritor, ser o governador, ser a pessoa fitness. Mas o progresso real, a construção de qualquer coisa, exige fazer. O trabalho silencioso. Trabalho silencioso, sem alarde, muitas vezes ingrato. A ação constrói a realidade, enquanto o discurso, muitas vezes, só constrói uma ilusão bem confortável. Ok, então. Se o caminho é calar a boca e começar a fazer, qual é a mentalidade certa para agir? Imagino que tem a ver com o não se achar o dono da verdade, né? Com certeza. E isso nos leva direto para o terceiro aprendizado. A necessidade de se tornar um eterno aprendiz. Exato. É um antídoto direto contra a arrogância. E tanto o livro quanto o vídeo destacam uma técnica muito prática, muito poderosa, de um técnico de MMA, o Frank Shamrock. A regra do mais, menos e igual? Isso. A ideia é que, para aprender de verdade, você precisa buscar ativamente 3 tipos de pessoas. Vamos detalhar isso? Primeiro, você precisa de alguém melhor que você. Um mentor, uma referência. É o seu mais, de quem você vai aprender. Ok. Segundo, você precisa de alguém que está um degrau abaixo. Um aprendiz seu. É o seu menos para quem você vai ensinar. Porque ensinar é uma das melhores formas de solidificar o que a gente sabe. E por último, O igual. Alguém que está no mesmo nível que você. Um colega de jornada, com quem você pode competir, colaborar, trocar experiências. e se comparar de forma saudável. Exato. E uma das fontes faz uma observação que eu achei genial. De todos, o igual é o mais difícil de encontrar. E de manter. Faz todo sentido. É porque encontrar um igual desafia o ego de um jeito único. Como assim? Pensa bem, diante do mais, o nosso ego se curva. Ele aceita ser aprendiz. Diante do menos, o ego se infla. Ele adora ser o mestre. Entendi. Mas diante do igual? Não tem uma posição de poder clara. Ele precisa colaborar, competir de forma justa, admitir que não sabe tudo, mas que também não é um ignorante, exige uma troca genuína, sem hierarquia, e isso para o ego é muito desconfortável. E essa é a essência do argumento do livro. O ego nos impede de aprender, porque a premissa dele é sempre eu já sei. Ser um eterno aprendiz é um ato de humildade radical. Tem uma frase no livro que é um soco no estômago, né? Qual delas? Fingir conhecimento é um de nossos vícios mais perigosos. A humildade de se colocar como aprendiz é o que mantém a porta do crescimento aberta, não importa quanto sucesso você já tenha alcançado. Sem dúvida. Agora, a gente chega na ideia que, para mim, foi a mais contraintuitiva de todas. A gente é bombardeado desde criança com a mensagem de siga sua paixão. É o mantra da nossa geração. Totalmente. Mas o quarto aprendizado que as fontes trazem é brutal. A paixão pode ser um veneno. É um ponto que gera muita resistência, porque parece negar algo que a gente valoriza muito. A história usada para ilustrar o perigo da paixão cega é trágica, é real, sobre uma expedição ao Everest, que até virou filme. O guia do grupo era super experiente, né? Extremamente. E os instrumentos mostravam que uma tempestade violenta estava chegando. O protocolo era claro: abortar a subida e descer imediatamente. Só que um dos clientes da expedição,
Ele estava obcecado em chegar ao topo. Era o sonho da vida dele, queria tirar uma foto no cume para mostrar para o filho. Uma paixão avassaladora, irracional. E o guia, talvez contagiado por essa emoção ou sentindo pena, não sei, ele cedeu, quebrou o próprio protocolo e atrasou a descida só para que o homem realizasse o sonho dele. O resultado foi catastrófico. Eles foram pegos em cheio pela tempestade na descida, muitas pessoas morreram, incluindo o próprio guia. A paixão de um momento, a emoção, cegou o senso de realidade, a lógica, a responsabilidade. Exato. Mas peraí, essa ideia não é um pouco extrema demais? A paixão não é o motor por trás dos grandes artistas, dos cientistas que passam décadas obcecados por uma descoberta? É uma ótima pergunta. Se a gente tirar a paixão da equação, o que sobra? Só um pragmatismo frio? Essa é a questão central. E a distinção que as fontes fazem aqui é crucial. Não se trata de eliminar a emoção, mas de entender a diferença entre paixão e propósito. Ok. A paixão é pelo que você faz. Eu sou apaixonado por montanhismo. Ela é focada no eu, na emoção, no prazer que aquilo te dá. É o fogo inicial. Entendi. E o propósito seria? O propósito é para que você faz. Meu propósito é guiar pessoas em segurança através da montanha. Ele é focado no outro, no objetivo maior, em algo que transcende a sua emoção do momento. O que o livro defende não é uma vida sem emoção, mas uma vida guiada pelo propósito, que é mais estável. A paixão pode oscilar, pode te fazer desistir quando a dificuldade aparece. O propósito te dá uma razão para continuar, mesmo quando a paixão diminui. O propósito te dá direção na tempestade. Enquanto a paixão pode te fazer correr em direção a ela. Nossa, essa distinção é muito poderosa. A paixão é o combustível, mas o propósito é o volante e o mapa. E isso me parece um gancho perfeito para o quinto e último aprendizado. Não ser ensimesmado. Adorei essa palavra que a fonte em vídeo criou. É uma ótima palavra, né? Descreve perfeitamente aquela pessoa que vive dentro da própria cabeça, que só olha para o próprio umbigo. O ensimesmado. O ensimesmado é o ápice do ego na fase da aspiração. É a pessoa que se isola, acreditando ser autossuficiente. Ela está sempre ensinando, mas nunca aprendendo. Ela não precisa de mais, menos ou igual. Ela se basta. E isso se conecta direto com a definição do livro sobre o que é o ego. Tem uma citação que diz que o ego é aquilo que conscientemente nos separa de tudo. E uma pessoa ensimesmada está completamente separada. Totalmente. Ela não consegue colaborar, é incapaz de ouvir um feedback, não entende o contexto ao redor, porque o único contexto que importa é o interno dela. Exatamente. Ela se desconecta do que uma das fontes chama de a grande teia de pessoas que compõem a nossa vida. Ninguém constrói nada relevante sozinho. O sucesso, se por acaso vier para uma pessoa assim, vai ser sempre frágil e solitário. Porque no primeiro obstáculo real, Ela não vai ter a quem recorrer. Não construiu as pontes necessárias para se sustentar. Ela está, por definição, sozinha, mesmo que esteja rodeada de gente. então vamos amarrar esses 5 pontos. Primeiro, entender que o talento é só o aquecimento, não é o jogo. Certo. Segundo, canalizar nossa energia para fazer mais e falar menos. Evitar a armadilha da satisfação prematura. Terceiro, adotar a postura de um eterno aprendiz com a regra do mais, menos e igual. Quarto, deixar que o nosso guia seja o propósito, que é duradouro, e não a paixão cega, que é volátil. E quinto, evitar a armadilha de ser ensimesmado, buscando ativamente a conexão e a colaboração, em vez do isolamento arrogante. O que fica claro é que esses 5 pontos não são só para quem está começando algo, né? Eles formam a base para a gente lidar com o ego em todas as fases da vida. Se a gente conecta isso ao quadro geral do livro, vemos que o ego é um inimigo persistente. Ele só muda de tática. Na fase do sucesso, esses mesmos princípios te protegem da arrogância, da complacência. E na fase do fracasso, eles te protegem da amargura, do ressentimento, te lembrando que você ainda é um aprendiz e que seu propósito continua de pé. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma metáfora do epílogo do livro que eu achei perfeita. Lidar com o ego não é uma grande batalha épica que você vence uma vez e acabou. Não mesmo. É um trabalho muito mais mundano. É como varrer o chão. É a metáfora exata.
Só porque a gente varreu a casa hoje, não significa que ela vai ficar limpa para sempre. Amanhã a poeira volta. E depois de amanhã também. E todos os dias, com paciência e humildade, a gente precisa pegar a vassoura e varrer tudo de novo. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.